Olá pessoal, eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa, e na aula de hoje vamos aprender a fazer essa bolsinha com porta-celular aqui atrás, ó, com visor que dá para mexer no celular sem tirar da bolsinha, o zíper para poder ficar bem seguro o celular, né? E aqui na frente tem uma abinha para guardar as coisas, carteira, dinheiro, enfim. E aqui a alça transversal com regulador, tá bom? Essa é a nossa aula de hoje. Gente, porta-celular, aqui no meu canal tem muitas aulas e sempre é muito bom vocês terem no portfólio para vender, porque vende mesmo. Hoje em dia, todo mundo tem celular, né? Então, é uma peça coringa aí para você vender, tá certo? Antes de começar a aula, quero convidar você a se inscrever no meu canal, se você ainda não é inscrita. Clica aqui embaixo em inscrever-se e depois clica no sininho e escolha a opção receber todas as notificações. Assim, sempre que tiver uma aula nova de costura criativa aqui no canal, você vai receber uma notificação do YouTube. Lembrando que nós temos aula ao vivo todo domingo às 10 horas da manhã. Então, ativa o sininho aí para você acompanhar nossas aulas semanais, certo? Então é o seguinte, pessoal, primeira coisa que vocês vão fazer é baixar o molde. O link para baixar o molde está aqui na descrição do vídeo para quem está assistindo no YouTube. Como é que faz para baixar o molde? Tem o título do vídeo e embaixo a palavrinha mais. Você vai clicar na palavrinha mais para abrir a descrição. Lá vai ter todas as informações de links que eu vou falando aqui durante a aula. E lá tá o link para vocês baixarem o molde, tá bom? Tem também, já deixei lá no nosso grupo do Telegram, tá bom? Todos os moldes de aulas ficam lá no grupo do Telegram. Se você ainda não faz parte do grupo, o link também está aqui na descrição para vocês entrarem no grupo do Telegram. Para quem está assistindo pelo Instagram, o link está no meu perfil. Quem puder entrar, é bem interessante porque lá é onde eu posto, armazeno todos os moldes de aulas. E quando você entra no grupo, você consegue visualizar todos os moldes que já foram postados anterior. Ou seja, todos os arquivos que tiver lá, você consegue ter acesso, consegue baixar. Por isso que é legal o grupo do Telegram. No WhatsApp a gente não tem esse mecanismo, então por isso eu escolhi o Telegram para ser essa rede de armazenamento dos moldes, tá? Já postei esse molde da aula de hoje lá no grupo do Telegram, tá bom? Acho que tem quase 4.000 pessoas no grupo do Telegram. Baixou o seu molde, vai fazer a impressão. A impressão da configuração sempre, isso os moldes das minhas aulas. Você tem que fazer a impressão na configuração padrão ou tamanho real, tá? Fez a impressão, você vai recortar em cima do risco do desenho, não precisa deixar nenhuma margem para costura, porque os moldes já são com margem, tá bom? Eu já me adiantei aqui, já cortei, ó. Então aqui o que nós temos nos moldes? A parte do corpo, que é essa daqui. A aba, tá? A parte do visor, que vai ser o plástico cristal, né, transparente, e essa beiradinha aqui, que ela vai ser a beiradinha do bolsinho porta-celular. Na montagem vocês vão entender. Então, é isso que nós vamos ter de moldes, tá? A única coisa que não tá no molde, que eu vou passar a medida pra vocês, é a medida do plástico e a medida da alça, falou? Então, é o seguinte, a parte do corpo, que é esse desenho maior aqui, deixa eu já tirar aqui, gente. Observe, aqui no nosso molde tem um risco aqui em cima e tá escrito dobra, tá bom? Aqui embaixo tem outro risquinho. Vou explicar para vocês, tá? Esse risquinho de baixo é para quem quiser fazer a bolsinha em duas cores. Igual eu fiz aqui, tá vendo essa beiradinha de baixo que eu fiz aqui com esse linho? É um tricoline linho e aqui estampado, tá? Então, esse risco aqui de baixo é exatamente o recorte para fazer essa parte aqui. Se você não quiser fazer essa parte, é só você usar o molde inteiro. Tá? Mas a explicação que eu vou dar aqui no vídeo é seguindo o mesmo modelo que eu fiz, com a partezinha de cor diferente embaixo, certo? Então vamos lá. Primeiro, o que nós vamos cortar com o molde inteiro, do jeito que tá aqui, tá? O que nós vamos cortar com esse molde do corpo inteiro? Uma vez no tecido principal, que é o que vai ficar do lado de fora da peça, tá? Uma vez no tecido principal e 2 vezes na manta. Eu tô usando manta R2. Uma das vezes da manta, eu já peguei esse tecido principal, coloquei sobre a manta, passei o ferro e uma costurinha em volta. Então, uma vez no principal, deixo aqui do lado.
2 vezes o tecido de forro. Tô usando tricoline 100% algodão, tá? Então, 2 vezes o tecido de forro, bem pro ladinho. Agora, a gente vai pra parte da frente da nossa bolsinha, que ela vai ter a divisão de cores, tá? Então, é agora que a gente vai usar esse risco aqui embaixo. Então, você vai dobrar bem em cima do risco. Dobrou, essa parte quadrada que ficou aqui, a gente vai cortar uma vez no tecido principal, que é este aqui, ó. Tá bom? Esse tecido principal, o que que eu fiz? Peguei, porque a gente cortou 2 vezes a manta, né? Lembra que eu falei 2 vezes de manta. Então, a outra manta que ficou aqui, que é essa, eu peguei essa parte quadrada do tecido principal, coloquei aqui na manta, bem rente aqui na beiradinha aqui em cima, ó, bem rente. Passei o ferro e uma costurinha na beiradinha toda a volta. Então, a gente tem a sobra de manta aqui, tá? Que é essa sobra. E aí, vai ser, você pode fazer mais uma dobra aqui, ó, no molde, pra ficar essa partezinha de baixo, ainda com ele dobrado, tá? Ó, ele tá dobrado, né? Cortei essa parte aqui. Depois que eu cortei essa parte, você dobra isso aqui, ó, pra ficar só a parte da base aqui embaixo. E aí, essa parte a gente vai cortar uma vez no tecido da sua escolha de composição. Aqui eu escolhi um rosê, né? Ele é um rosinha meio fechado, né? Então, um rosê que vai fazer aqui a combinação, tá bom? Ele, por enquanto, ele fica solto. A gente não vai passar o ferro nele aqui. Primeiro a gente deixa assim, para poder fazer a costura, certo? Vamos abrir o nosso molde. E agora a gente vai usar essa linha aqui de cima, ó. Aqui em cima até tem a escritinha aqui, ó, dobra, tá? Então, a gente vai vir aqui e vai dobrar em cima desse risco da parte de cima. E ficou assim, tá bom? O molde dobrado desse jeito, nós vamos cortar 2 vezes no tecido principal. Tô usando tricoline 100% algodão, isso aqui é uma estampa digital. Gente, depois que eu percebi que eu tinha cortado a minha estampa de ponta cabeça, ainda bem que não vai aparecer aqui, ó. O certo da estampa é assim, ó. Entendeu? Meu Deus. Mas aí, como aqui tem a curvinha, né? Vou ter que usar ela assim de ponta cabeça. Mas como aqui vai o visor, então vai aparecer só as beiradinhas, acho que não vai dar pra ver. Mas tudo bem. Então, 2 vezes tecido principal. Uma vez na manta. Aqui a gente vai colocar uma das vezes do tecido principal sobre a manta, passar o ferro e uma costurinha na beiradinha toda a volta. Ficou assim. Aí a gente vem com esse outro tecido principal, vamos colocar a estampa de frente para a estampa. Desse jeito. E agora a gente vai usar essa parte do molde onde está escrito visor, tá? Essa parte do molde que está escrito visor, você vai centralizar ele bem direitinho aqui, ó. Bem no meio, tá? E vai com uma caneta, você vai riscar aqui em volta. Riscou, a gente já vai alfinetar. Já deixa prontinho para a hora de costurar, tá? Vou colocar aqui os alfinetes. Ó, de pertinho, dá pra ver o desenho, né? Olha só. Tá? Então, esse é o desenho do visor. Vamos deixar do ladinho aqui. Já usamos esse molde. Agora, a gente vem pra este moldezinho, essa partezinha aqui do molde, que é a medida 17 por 4, que é esse pedacinho aqui. A gente vai cortar 2 vezes no tecido principal e uma vez na manta. Uma das vezes do principal eu coloquei sobre a manta, passei o ferro e uma costurinha toda a volta. Isso aqui é a beiradinha de cima da onde a gente vai colocar o zíper, tá? Deixa aqui do lado. Vamos precisar de um pedaço de zíper, 22 centímetros mais ou menos, tá? Então, 22 centímetros de zíper, tô usando o zíper número 5. Um cursor. Deixa do ladinho aqui. Um viezinho pra gente fazer o acabamento do bolsinho, porta-celular. Eu cortei no poá, né? Que é o mesmo da composição. Então, cortei aqui de tamanho 17 por 5, que é pra fazer o viezinho. Ou você pode usar viés pronto, tá bom? Agora a gente vai pro último molde aqui, que é a aba, certo? O que a gente vai fazer aqui para cortar a aba? Vocês vão cortar 2 vezes no tecido principal, uma vez na manta, um tamanho que caiba o molde dentro, desse jeito aqui que eu tô mostrando. Certo? Cortou, aí vocês vão organizar a ação. Primeiro aqui a manta. Aí a gente coloca uma vez no tecido, com a estampa pra cima,
igual tá aqui. A outra vez tecido, estampa de frente com estampa, desse jeito. E aqui nesse avesso, eu vou posicionar a aba e vou riscar com a caneta. Riscou, a gente pode já alfinetar aqui, ó. Ó, dá pra ver o risco. Então, essa é a nossa aba, tá? O plástico, gente, ele não tá no molde, mas é basicamente essa medida aqui, ó. Sabe depois que a gente dobrou aqui a beiradinha aqui em cima? Então, é esse desenho aqui, vocês podem cortar uma vez no plástico, tá? Tô usando plástico cristal 0,20. Não, esse é 0,30, eu parei pra pensar. 0,30, tá? Tem que ser o cristal transparente, tá bom? Porque tem cristal, tem o translúcido, né? Aí não dá certo pra mexer no celular. Então, plástico cristal transparente. Aí, a alça, eu tô usando a medida de 1,5 m, pode ser 1,40 m, 1,5 m, tá bom? Eu vou fazer aqui a alça de tecido. Se você tiver aí a alça fina, que é de 20 milímetros, você pode usar a alça pronta se quiser. Como a alça de 20 milímetros é mais difícil de encontrar, então eu vou passar aqui para vocês como fazer ela de tecido. É uma bolsinha pequena, não precisa ser uma alça grossa, nem nada assim, tá? Então eu cortei aqui no tecido, poazinho, 1,50, que já é a medida de fábrica do tecido, por 8, tá? Então aqui a largura é 8 centímetros. Aqui, gente, para adiantar, para o vídeo não ficar longo, já me adiantei aqui e fiz a dobra em toda a extensão da minha alça. Vocês vão fazer isso aqui que eu vou mostrar lá no ferro de passar, tá? Vocês vão dobrar ao meio e vai passar o ferro em toda a extensão. Dobrou ao meio e passou o ferro. Abriu, você vai dobrar uma das pontinhas aqui. A beiradinha vem e encontra nesse vinco da dobra, passa o ferro novamente, toda a extensão. Vem com o outro lado, dobrou também, ó, passa o ferro em toda a extensão. Aí ficou aqui as beiradinhas encontradas, né? E dobrou mais uma vez e passa o ferro. Aí você vai ter aqui, ó, esse mesmo resultado aqui, igual o meu, tá? Então, e já vou mostrar pra vocês como é que a gente vai costurar. Então, essa é a alça. E aqui, nós temos um retalhinho de tecido no tamanho de 8 centímetros por 6. Também fiz o mesmo esquema, dobrei ao meio, passei o ferro, abri, dobrei as duas pontinhas encontrando aqui no meio e dobrei mais uma vez, passei o ferro novamente. Ficou assim, tá? É o tirante que a gente vai usar para fixar a meia argola. E de ferragem a gente vai precisar de um regulador e uma meia argola. Lembrando que a ferragem ela tem que ser da mesma largura que a alça, então ferragem de 20 milímetros, tá? 20 milímetros o regulador, 20 milímetros a meia argola. E é isso que nós vamos usar de materiais. Tem os kits de materiais no site, que é esse pacote aqui. O que vai no kit de material? Tecido principal, estampado, no tamanho de 50 centímetros por 75 centímetros, tá? O tecido de composê, que a gente vai usar no forro e na composição. Esse tecido de composê, ele tem a medida diferente. A medida dele é 25 centímetros por 1,50. Por que a medida dele é desse jeito? Para dar para cortar toda a extensão da alça, tá bom? Aí dá para cortar a alça, o forro, que ele também vai aqui nesse poá, e a beiradinha da parte principal da frente, que também é aqui no composê, tá? Vai 25 centímetros de zíper, o plástico cristal, tá aqui, ó, esse enroladinho, vai a ferragem para alça, o cursor, a manta e vai as duas páginas de molde impressa do jeitinho que tá aqui, em tamanho real, ela vai dobradinha aqui dentro do pacote, tá bom? Então tem essa opção aqui, que é igualzinha que eu vou fazer aqui no vídeo. Tem essa daqui, que é igual a bolsinha que eu mostrei no início da aula pra vocês. E tem aqui essa terceira opção, mesma quantidade de materiais, só muda a cor dos itens, tá? Como é que faz para comprar? Você acessa o site www.alinerogelio.com.br. O link está aqui na descrição do vídeo para vocês que estão assistindo no YouTube.
E para quem está assistindo no Instagram, o link está no meu perfil do Instagram. Use o cupom de desconto -5. Menos com letras minúsculas e o 5 é o número. E é sem espaço. Alguém coloca, se deu para entender, coloque nos comentários, por favor. -5. Isso, obrigada, Maria do Carmo. É do jeitinho que a Maria do Carmo escreveu. Desse jeitinho, para vocês terem desconto lá na compra do kit de materiais, todos os itens do site, esse cupom de desconto, tá? Então, vamos começar aqui. Diminuição do comprimento do ponto. Eu vou começar, gente, pela alça. Como eu vou fazer a alça de tecido, então o que eu vou fazer aqui, ó? Em toda a extensão, uma costurinha na beiradinha de cá e uma costurinha na beiradinha de cá, tá? Deixa eu ajeitar aqui. Então, vamos lá, costurinha. Aumento do comprimento do ponto. Tô usando a largura do ponto da máquina 4, número 4, tá? Pessoal, aqui, ó, eu fiz as duas costuras, tá? Da alcinha. Eu vou fazer mais uma costura aqui no meio. Bem aqui no meio. Porque eu acho que deixa mais durinha, mais firminha, tá bom? Então, essa costura no meio, ela é opcional, tá? Prontinho. Aqui eu vou só cortar a pontica do tecido aqui da alça, que ficou com o paninho desfiando, tá bom? Alça costurada, eu vou deixar ela do cantinho aqui, que já nós vamos usar. E aqui também eu já vou costurar o tirante, uma costurinha de cá e outra de cá, que é onde a gente vai colocar a meia argola, tá? Pego a meia argola, vou passar aqui, ó, juntou aqui as duas pontinhas, passe uma costura na beiradinha. Vou passar uma costurinha também bem rente à ferragem, pra ela ficar bem presa aqui, não ficar dançando aqui, sabe? Então, ficou assim, tá? Pessoal, quem tá chegando agora, bora compartilhar a live. Vocês compartilham, fazendo favor? Agora, nós vamos fazer a parte do visor. Que tá aqui, né? Já passei a explicação no início do vídeo, a gente fez o risco aqui, né? Colocou o molde, fez o risco. Agora eu vou costurar em cima desse risco que eu fiz em toda a volta. Não preciso deixar nenhuma margem pra desvirar, é em toda a volta, tá? Aí não esqueçam de diminuir a largura do ponto, que a gente tinha aumentado pra costurar a alça. Diminuição do comprimento do ponto. Aqui eu vou deixar em 3,5. E aí, ó, começa com retrocesso e vamos passar a costurinha em toda a volta. Termina com retrocesso, tira os alfinetes. Aqui no avesso dá pra ver melhor minha costura, ó. Fez essa costura? Nós vamos agora cortar. Pega a tesoura, dobra bem certinho. E aqui, ó, a gente vai fazer um pique, ó, só pra dar pra gente colocar a pontinha da tesoura aqui. Faz no cantinho, não faz aqui no meio, não. E a gente vai cortar em toda a volta, e aí o que sair daqui vai dar pra vocês usarem pra fazer um porta-moedas. Depois eu vou mostrar pra vocês. Então, fez aqui esta aberturinha, aí a gente consegue colocar a pontinha da tesoura. E vamos cortar em toda a volta, deixando aí meio centímetro de distância da costura. Não corta muito rente, porque senão essa costura vai se desfazer, tá? Então,
Dá uma distância. Corta devagar, viu? A gente vai cortar rápido, acaba cortando a costura, aí estraga esse material, aí tem que cortar outro material, costurar de novo. Então ficou assim, ó, tá? Essa parte que sobrou, gente, super dá pra vocês fazerem um porta-moeda. Ó, vou tirar essa pontinha aqui. Dobra aqui ao meio. Corta, vem na manta, faz a mesma coisa, ó. E aí vocês têm aqui, ó, principal para fazer o porta-moeda, já com as pontinhas arredondadas, ó. E aqui, esse outro vocês usam de forro. Então a gente aproveita tudo, não joga nada fora. Aí só coloca o zíper, no meu canal tem vários vídeos de porta-moeda bem simples, tá? E aí vocês podem, inclusive, ou dar de brinde para quem comprar bolsinha, vocês podem vir assim, ó, comprando a bolsinha vocês ganham porta-níquel, porta-moeda e tal, essas coisas. Então, aproveitem que dá pra fazer e fica num tamanho bem legal, tá bom? Então vamos guardar, não vamos jogar fora não. Deixa do ladinho aqui. Agora eu vou ligar o ferro de passar. Deixa eu ligar aqui. Pronto. O que nós vamos fazer aqui, ó? Uma das vezes do tecido, ó, que é essa daqui, a gente vai virar ela toda pro outro lado. Pra ficar mais fácil, ó, primeiro, enquanto o ferro esquenta, você pode vincar aqui, ó. Você vem com ele pra cá e vinca com a mão, ó, cabo da tesoura, dá certinho, porque ele fica mais fácil, ele não fica voltando quando a gente for colocar ele do outro lado, tá? Quem já fez aí porta-lenço umedecido, esse aqui é o mesmo esquema daquele buraquinho que a gente faz, oval, sabe? Pro porta-lenço. A diferença é que esse aqui é um pouquinho maior, né? Deixa bem vincadinho. Deixa eu ver se o ferro esquentou. E aí, ó, eu viro do lado de cá e vamos passar o ferro. A gente ajeita bem o tecido. Passa o ferro. Como é manta R2, ele já vai grudando. Ele facilita muito para fazer esse tipo de trabalho aqui, ó. Porque se não for manta, e a gente passa o ferro, o tecido vai ficar voltando pro outro lado. Pronto. E vai como vai ficar legal, hein? Ó. Tá? Fez isso daqui, ó. Agora a gente vai passar uma costurinha de meio pé de máquina em toda a volta. Só que junto com o plástico, tá? Então, pega o plástico cristal, coloca ele aqui por trás. Vamos colocar alfinete. Porque essa costura que a gente vai fazer aqui em volta vai ser a costura que vai também prender o plástico, tá? Então, prendemos aqui o plástico, ó, como é que ficou? Costurinha de meio pé de máquina aqui, então, de toda a volta. Pode colocar a largura do comprimento do ponto. Lá no 4, largura do comprimento do ponto. E aqui é devagarzinho, principalmente nas curvinhas, pra ficar bonito.
Pronto. Tire o estampo do comprimento do ponto. Tira aqui os prendedores. Tira os alfinetes. Ó, o plástico já está costurado. Agora nós vamos cortar o excesso do plástico, tá? Ah, mas por que cortou ele grande então? Porque plástico, gente, é uma benção, pra não falar outra coisa. Se a gente corta ele muito em cima da medida que a gente vai precisar, ele escorrega, sabe? Ele é teimoso. Então, antes de cortar um pouquinho maior, dá pra gente colocar a prendedora aqui nas beiradinhas, pra ele não ficar teimosinho, e depois tirar esse excesso, né? Do que a gente passar um pouquinho de raiva. Então, eu prefiro fazer assim. Se vocês quiserem cortar o plástico menor, aí fica a critério, né? De cada uma. Saiu aqui esse excesso. E ficou assim. Agora aqui essa beiradinha, para não ficar solta, a gente vai passar uma costura na beiradinha aqui toda a volta. É bem na beiradinha, tá? É só para não ficar esse tecido solto aqui enquanto a gente for trabalhar. Eu não gosto de ter uma coisa muita gastura, ver o tecido soltando da manta, sabe? Ah, gente, falar nisso, quem tava esperando, chegou reposição de manta R2 no site. Esqueci de avisar vocês. Até esqueci de pôr no stories. Chegou sexta-feira, esqueci de postar, tá? Quem tava esperando chegar, manta R2. Eu não lembro quem foi que perguntou na live passada, acho que foi a Eliana. Eliana, você tá aí? Chegou, viu? Eu vi que no seu pedido essa semana você pediu R1, né? Mas a R2 chegou. Chegou bem na sexta-feira, já tá lá no site. Mostra a peça, por favor, o que custa. Gente, eu não tô vendo os comentários, gente. Vocês, desculpa eu, tá? Aqui, ó. Essa é a peça, uma bolsinha. Aqui, ó. Com um bolso aqui. E aqui com o visor e o zíper, que é essa parte que nós estamos fazendo, tá? Então tá aí, ó. Pra quem não viu mostrando no início, essa é a peça, tá bom? Agora a gente vai pegar aqui o viezinho, tá bom? Que é o tecido de 17 centímetros por 5, ou você pode usar o viés pronto. Vou virar aqui do lado avesso, vou colocar estampa do viezinho de frente pro material, passo uma costura com um pé de máquina. Vira esse tecido aqui pra frente, uma dobrinha, outra dobrinha. É pra fazer esse viezinho aqui. Então, como eu falei, se vocês quiserem, pode usar o viés pronto. É que aqui, como eu tô fazendo toda a composição de poazinho rosa, aí eu vou fazer o viezinho também, tá? Ó, passo uma costura na beiradinha aqui embaixo, beiradinha do viezinho. Eu quero perguntar uma coisa pra vocês. Quem aí tem dificuldade em fazer combinação de tecido? Combinação que eu digo assim, ó, você escolhe seu tecido estampado. Ah, escolheu esse de flor. E agora, como que eu vou escolher o composê? Que é o que vai fazer esses detalhes, que vai usar de forro. Quem aí tem dificuldade disso, gente? Conta pra mim. Vou colocar o calcador de zíper aqui. Vou deixar do ladinho. Aqui eu vou pegar aquela tirinha, ó. Nossa, esse aqui tá largo demais, isso que eu fiz. Aquela tirinha e o zíper, que também tá grande. Muita dificuldade. Eu vou gravar um vídeo, eu já fiz alguns vídeos, sabe? De qual os termos que eu uso pra poder escolher o composê. Mas espera aí que eu tenho uma coisa pra mostrar pra vocês. Espera aí. Deixa eu costurar essa parte aqui. Ó, peguei essas duas tirinhas, vou colocar dentinho do zíper de frente pra parte principal, que é a que está com a manta, e passo uma costura de segurança. Essa tirinha aqui tá no molde, viu, gente? Aí eu venho com outro tecido, coloco aqui estampa de frente pro avesso do zíper, passo a costura. Viro ele aqui pra trás, ó. Ficou assim.
Aí aqui, ó, na beiradinha, eu vou passar uma costura de meio pé de máquina, tá? Eu tenho, gente, dificuldade. Daqui a pouco eu vou explicar pra vocês a dificuldade que eu tenho. Ó, fez essa costura, depois eu vou tirar esse excesso. Deixa eu passar uma costurinha aqui. Eu não sei por que ficou assim. Eu tô tirando aqui, gente, é o excesso do meu tecido que ficou maior. Pronto. Então, ficou desse jeito. Aqui embaixo, nós vamos costurar essa parte, ó. A gente coloca o viezinho aqui no zíper, né? Na parte de baixo aqui dos dentinhos do zíper, passa a costura. Ficou assim, vamos colocar o cursor. Tem estampas que são mais fáceis de escolher o composê. Por exemplo, esse tecido que eu tô usando, você bate o olho, pra mim já fica evidente que o composê claramente pode ser o rosa, tá? Mas qual outra cor que poderia? Qual outra cor? Vamos ver, quero ver vocês colocar no comentário. Deixa eu mostrar o tecido aqui mais inteirinho, ó. Esse é o tecido, vê bem. Eu bato o olho no tecido, assim já me vem na mente colocar um composê rosa. Mas qual outra cor vocês acham que poderia colocar de composê aqui com esse tecido? Aqui eu vou cortar as beiradinhas do zíper. É isso mesmo, é isso aí. Off-white, creme, amarelinho, sim, amarelinho. Branco, marrom, eu tava esperando alguém falar isso. Não é marrom, um caque, né? Marrom claro, né? Que ele combina com todos os raminhos aqui, ó. Então, o marrom claro também daria certo. Poderia ser branco também, né? Isso aí vai de gosto da cliente ou gosto de vocês que estão costurando, né? Como eu gosto muito de rosa, pra mim não fica nada difícil. Eu olho, se tem alguma coisa rosa no tecido, eu já coloco um composê rosa. Então, gente, essa parte ficou assim, ó. Tá? Então, tá bom. Qual que é a minha dificuldade? Deixa eu contar aqui pra vocês. Quando eu vou escolher um composê de um tecido, a minha dificuldade é exatamente essa. Tipo, eu olho no tecido, que eu mostrei esse. A gente sabe que nós podemos usar o composê rosa, branco, creme, amarelinho, marronzinho claro, que foi as opções que vocês falaram aí, né? A gente sempre escolhe o composê, pelo menos eu faço assim, de acordo com o desenho que tem no tecido, né? E aí, qual que é a minha dificuldade? Qual das cores eu vou usar? Ai, meu Deus, se eu coloco marrom, fica bonito. Se eu coloco rosa, também fica. Se eu coloco creme, também fica. Então, eu fico nessa dúvida, né? Aquela dúvida cruel. Qual deles usar? Eu fico muito assim, eu fico tempos pensando. Por exemplo, ó. Olha esse tecido que eu usei na live passada. É um tecido com tons candy, né? Tá super na moda. E aqui eu poderia usar de composê o rosa, né? Poderia usar um amarelinho, um Tiffany verdinho, um lilás também ficaria legal, entendeu? E aí, por isso, gente, pensando nisso, eu já postei isso no meu stories, quem acompanha meu stories já viu. Pensando nisso, eu montei os kits de composê, os kits de tecido com suas composições. Então, é um tecido estampado com duas opções de composê. Aí você pode usar um de composê, um de forro, enfim. Então, aqui no xadrez, eu escolhi para pôr o Tiffany nesse kit e o rosa, né? Então, se você tem dificuldade em escolher a composição, esses kits vão te ajudar muito, porque aí é que já vem o que combina com o tecido, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho os kits que tem, né, que eu coloquei no site. Tá na categoria kits de tecido 50 por 75. Esse floral, ó, coloquei um laranja e coloquei um rosa. Tem várias flores rosas aqui, tá? Então, esse kit vai o floral e essas duas composições.
Esse outro aqui, ó, tecido floral com borboleta. Eu coloquei o tecido composê. Ferrugem, terracota, né? E o azul. Então aí vocês já compram o kit e já vai assim, já prontinho com os tecidos que combinam. Esse aqui que é um tecido lindo, clássico, né? Olha que lindinho. Coloquei o rosa e o azul. Então facilita bastante. Que aí você não precisa ficar procurando no site. Ah, você escolhe o tecido estampado e tem que ficar procurando qual que combina e tal, né? Esses aqui, gente, são no tamanho de 50 centímetros por 75 centímetros cada tecido, tá? Então, ó, esse aqui eu coloquei um rosé, um tom mais fechado, e o marrom. Ai, que lindo, gente. Olha, ai, meu Deus, que lindo. Então, 50 por 75 centímetros cada um. Esse tem, esse e esse, a mesma medida, tá? Olha esse aqui, pessoal. Meu Deus, que coisa mais linda. Olha. Esse aqui vai com um composê xadrezinho rosa e um poazinho amarelo manteiga. Que aqui, ó, é cheio, esse tecido é cheio de folhinha amarela. Então, olha que lindo. Pra mim, de todos, esse aqui, essa composição é a mais bonita, foi o que eu mais gostei. Porque é a cor que eu gosto, né? Esse aqui, ó, eu montei dois. Lá no site vocês vão ver que tem dois. Com o mesmo tecido estampado, que ele é um de animaizinhos infantil. Aí eu coloquei o amarelo clarinho e o rosé, para fazer coisas femininas. E nesse outro aqui, eu coloquei o amarelo clarinho e o azul. Um azul fechado, não é azul, azul é um azul mais, ó, para fazer para menino, porque o tecido principal, esse estampado, ele é unissex, entendeu? Então, dá bem para usar para menino ou para menina. Olha esse aqui, ó. Ó, esse com esse de composê de raminhos, olha que bonitinho. E um laranjinha, olha. Que lindo. Eu vi um comentário perguntando sobre as medidas. Peraí, que daqui a pouco, terminando de mostrar, eu já vou explicar sobre isso. Ó, esse aqui, verdinho, coloquei um arabesco off. Olha que lindo que é esse tecido, gente. Então, tem as margaridinhas aqui, clarinhas. Coloquei esse arabesco e coloquei um mostarda. Esse mostarda com bolinha marrom combinou muito com esse tecido, gente. Olha. E aí vai o off também. Então, cada tecido estampado vai com duas opções de composição. Olha este. Esse floral lindo, com rosa chiclete e um verde musgo. Gracinha, gracinha, bonitinho. Esse aqui é a estampa da coleção africana, ó. Ele vai com mostarda e um preto. E por último aqui, esse floral com composição pink e lilás. Olha que lindo, gente. Então tem esses kits no site. Eu vou só responder rapidinho um comentário que eu vi. O colega perguntou, Aline, se eu comprar o kit de material no seu site, como que eu faço para assistir a aula? Vamos lá que eu vou explicar. Por exemplo, o kit de materiais da aula de hoje. Que é esse aqui. Essa é a aula de hoje. E esse é o kit. Sempre você vai procurar no meu canal do YouTube. Então, você vai abrir o YouTube e vai digitar lá, primeiro lugar. Aline Rogério Costura Criativa, tá? O kit, a aula, guys, você vai procurar com o nome do kit. Se você comprou e tava lá, kit de materiais, bolsinha, porta, celular. É o nome que tá esse aqui. E no meu canal vai estar o mesmo nome. Aula, bolsinha, porta, celular, entendeu? Então, o nome do kit é o mesmo nome da aula. Então, você comprou, por exemplo, a aula passada, que é a bolsa trapézio. Lá no meu canal, você vai procurar bolsa, trapézio, tiracolo. No site, o kit de materiais está com o mesmo nome. Kit de materiais, bolsa, trapézio, tiracolo. Entendeu? Então, é assim que vocês encontram. Aí, gente, esses kits aqui, ó, que eu acabei de mostrar, você comprando uma unidade, ele vai no pacotinho,
com 3 tecidos. Cada tecido no tamanho de 50 centímetros por 75 centímetros. Ah, menina, mas eu quero maior. Aí é só você adicionar no carrinho 2 unidades. Você adicionando, por exemplo, do mesmo kit, tá? Esse kit você quer nos tecidos maior, você vai adicionar 2 unidades. Aí eu vou enviar inteiro. Inteiro quer dizer o quê? Aí você adicionando 2 unidades, você vai receber uma unidade, cada tecido no tamanho de 50 centímetros por 1,50, que é o dobro desse aqui. Deu para entender? Ou então vocês podem comprar no site. Compra 2 unidades e deixa lá no campo de observação. Por favor, enviar o kit inteiro. E aí, deixando essa observação, aí eu sei que é para enviar inteiro, que aí vai os tecidos maiores. Tá bom? Tá no meu site todos esses kits que eu mostrei agora. Tá? Voltando aqui para a aula. Ó, essa parte ficou assim. Aí o que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui a parte do corpo inteira, principal, que está com a manta, e vamos colocar um em cima do outro. Esse aqui com o visor em cima deles. Coloca o alfinete em toda a volta, tá? Eu vou começar aqui pela parte de baixo, que a gente coloca curvinha com curvinha. E aí a gente coloca aqui e aqui. E aqui a gente pode passar uma costurinha bem na beiradinha da volta, que é só para segurar esse tecido aqui. Passou a costura, aí você olha se ficou alguma beiradinha de manta, alguma coisa, você já corta, porque aí ele já ficou no jeito de montar a bolsa, tá? Então, ó, ficou assim. Agora aqui a gente vai costurar esse tirante com a meia argola que nós fizemos, dá aqui uma distância aqui em cima, ó. 2 centímetros não, 2 dedos, posiciona assim o tirante, passa a costura na beiradinha. Agora do lado de cá, 2 dedos, posiciona a pontinha da alça, olha eu coloquei a mão errada, 2 dedos, pontinha da alça, ó, ela pra baixo, tá? Ai, acabou a linha da bobina, gente, deixa eu ver, acabou. Aqui. Então, ficou aqui a alça de um lado, tirante do outro, o regulador a gente vai colocar quando a peça estiver pronta, tá? E agora a gente vai marcar o meio aqui, ó. Essa parte reta a gente dobra, pontinha com pontinha, e aonde é o meio aqui da dobra, a gente faz um pique, que vai ser onde vamos posicionar a aba. A aba a gente vai costurar agora, a gente já fez o desenho dela aqui, eu vou fazer uma costurinha em cima do risco de caneta. Essa parte reta pode deixar sem costura, que vai ser por aqui que a gente vai desvirar, tá? Retrocesso no começo e no final. Costurou, aí eu posso cortar o excesso do tecido aqui, acompanhando o desenho da aba. Não corta muito perto da costura, porque senão, né, pode costurar. E aí a gente pode virar pro lado direito, ó. Aqui na parte reta, onde deixamos a abertura, a gente vira. Acerta bem os cantinhos arredondados. Se quiser, vai no ferro de passar, passa o ferro. E agora aqui eu vou fazer uma costurinha bem na beiradinha em toda a volta. Aqui na parte reta eu vou passar uma costura também. Ficou um excesso de manta, eu vou cortar. Com beiradinha que sem costurar. Aí, gente, aqui nessa parte reta a gente vai dobrar o meio e fazer um pique aqui. É pra gente costurar bem certinho, pique com pique.
Vou colocar, então, ó, esse pique que eu fiz aqui na parte do corpo, certinho com o pique da aba, e passo uma costura aqui na beiradinha pra segurar. Fazendo assim, a gente sabe que ela vai ficar bem certinho mesmo. Então, pronto, essa parte tá pronta. Vamos deixar aqui do ladinho. Agora a gente vai pegar essa outra parte aqui, da parte da frente, né? E o tecidinho de composê pra gente costurar ele aqui. Aqui tem manta, o que nós vamos fazer? Esse tecidinho a gente vai colocar estampa de frente com estampa, passa uma costura aqui. Passou essa costura, a gente vai esticar, se você quiser ir no ferro de passar o ferro, tá? Aí a gente vai passar uma costurinha aqui, só pra dar uma sentadinha nesse tecido de baixo, e uma costurinha pra dar volta. E ficou assim. Olha. Vou cortar agora o excesso de manta. Então, olha só, agora a gente vai fechar a nossa bolsa, tá? Eu vou colocar estampa de frente com estampa. Pera aí, gente, que eu tô com um pedacinho de manta sobrando aqui e fica me dando agonia. E se eu for costurar desse jeito, ela pode aparecer depois que a peça estiver pronta. Pronto. Então, ó, deixa a alça todinha aqui, assim, ó, a gente não costurar ela, tá? Aí a gente vem com essa aqui, essa parte, coloca estampa de frente com estampa e prendedor em toda a volta. Ou alfinete. Eu gosto de usar prendedor. Esse prendedor eu tenho no site pra vender, tá? Fiz isso. Aqui sobrou um pouquinho, depois eu refiro. Aí a gente vai passar uma costura com um pé de máquina em toda a volta. Aqui em cima não, né? Porque é a abertura da bolsa, tá? Retrocesso no começo. Vou cortar aqui, só um excesso que ficou. Olha do outro lado, olha do outro lado. Ei, mas é bem mineira mesmo ela, né? Olha do outro lado. Vê se tá tudo costuradinho, tudo certinho. Aí a gente pode virar pro lado direito. Como tem plástico aqui, gente, fica um pouco durinho, tá? Aí você vai com cuidado, ó, pra não forçar, não rasgar o plástico, tá? Então eu recomendo assim, ó, vai aqui empurrando. Devagarzinho, ó. Toda peça que a gente faz com plástico cristal, ela fica um pouco mais durinha para desvirar. Mas nada que uma paciência não resolva, né? Ó, já tá saindo aqui. Pronto. A gente coloca a mão aqui dentro, ó, acerta bem os cantinhos redondos. Olha como ficou a parte do celular. Aqui depois a gente vai pôr, como é que chama lá? Regulador. Ainda não tá pronta, porque falta o forro aqui dentro, né? O forro é bem rapidinho, bem simples. A gente vai pegar aqui os dois tecidos do forro, colocar estampa de frente com estampa. Aí. Vamos passar uma costura lateral
lateral e só o começo da curvinha. Toda essa parte de baixo aqui, a gente deixa sem costura, pra gente poder desvirar, pra gente puxar a bolsinha pro lado de fora, tá? Então, ó, dei retrocesso, pula essa parte e começa aqui na curvinha, tá? Essa parte do forro a gente não vira pro lado direito, a gente deixa assim pro lado avesso mesmo. E agora a gente vai pegar a nossa bolsa e vamos colocar ela aqui dentro do forro. A alça, a aba, tudinho a gente coloca aqui dentro, pronto. Colocou, aí a gente vai primeiro acertar aqui, ó, costura com a costura lateral, sabe? Costura com costura. Forro do principal e coloca o prendedor, porque aí fica o acabamento bem bonitinho. Do outro lado a mesma coisa, ó, costura com costura, coloca aqui o prendedor. E aí aqui também, ó, a beiradinha do forro com a beiradinha do principal, aqui desse lado também. E agora aqui a gente vai passar uma costura com um pé de máquina em toda a volta aqui da boca da nossa bolsa, ó. Faz assim, tá vendo? Segura aqui e vem costurando pelo lado de dentro, ó. Tá? Um pé de máquina. Conforme vai costurando, você vai virando a peça assim, ó. Passou a costura, aí aqui a gente puxa a bolsinha pra fora. Fazendo parto dela, né, gente? É hora do parto. Pronto, nasceu. A coitada, toda amassada, tadinha. Essa partezinha da abertura do forro, a gente vai pegar as pontinhas dela, faz assim com o dedo, ó, ela já vai pra dentro, deixa bem retinho, passa uma costurinha bem na beiradinha. Pronto. Pego esse forro, coloco todinho dentro da bolsa. E agora a nossa última costura. A última costura que nós vamos fazer pode ser um pé de máquina em toda a volta aqui, em volta toda da boca da bolsa, com a aba levantada, a alça e o tirante também, do jeitinho que tá aqui, tá? Porque aí a gente vai fazer a costura bem certinha. Largura do ponto, pode colocar. No máximo que a sua máquina for, a minha vai até o 5, máquina do México acho que vai até o 4, largura do ponto. E aí, a gente vem e passa a costura aqui, ó. Ai, soltou a linha? Não soltou nada, acabou. Deixa eu ver. Quem é isso? Vamos ver quem costura mais tempo? Sabe como é que é? Dependendo do jeito que a máquina faz barulho, a gente sabe que tem alguma coisa, ou escapou a linha, ou acabou a linha da bobina. Quem é ele? Ixi, eu conheço minha máquina, gente. E eu acho que é igual carro, que meu marido fala muito. Carro eu não dirijo, né? Mas quem dirige acostuma muito com o seu. Aí qualquer barulhinho de diferente, você sabe que não é o normal, né? Que tem alguma coisa. Então, é bom adquirir essa percepção, porque aí a gente não costura aquele tanto. E só depois vai perceber que a linha da bobina acabou. Aqui, agora escapou a linha. Ai, meu Deus. Na última costura. Às vezes a gente tá distraído e não percebe, né? Por exemplo, já teve vez de eu costurar um tanto e na hora que eu ia ver, não tinha linha na bobina, tava costurando nada. Não é mesmo? Deixa eu ver aqui por que ela tá enroscando. Deixa eu olhar aqui de novo. Se ela não tá legal, a gente tem que ir olhando tudo. Cara, minha mãe vê eu falando desse jeito, ela fica tão brava. Olhando, bolsa. E olha que eu melhorei muito meu jeito de falar, viu? Porque no começo, nossa, eu tinha tanto medo, vergonha, sabe?
do jeito que eu falava, mineiro, né? Porque a gente acostuma falar errado, a gente aprende já falando errado, né? Ixi, minha mãe fica brava, às vezes eu vou conversar com ela no telefone, nem sei se ela tá na live. Assim, mãe, se tiver aí, deixa um oi nos comentários, porque ela assiste a live quietinha, sabe? Às vezes eu vou conversar com ela e falo assim, às vezes eu vou falar, mãe, eu vou desligar que eu vou trabalhar. Ela fala, pelo amor de Deus, é trabalhar. Mas o mineiro acostuma com... A gente engole as letras, né? E fala... Eu melhorei muito, por exemplo. Eu ia falar... Nossa, antes de eu começar a fazer vídeo, eu não falava vocês, você, mas de jeito nenhum. Eu demorei muito, foi muito difícil pra mim, assim, era tão estranho quando eu ia fazer vídeo, fazer live. E aí, eu tinha que falar vocês. Gente, uma boa noite pra vocês. Nossa, falar assim pra mim era muito difícil. Eu vi aqui um comentário falando pra mim virar a bolsa do avesso, que fica mais fácil pra rebater. Realmente, se você fizer assim, ó, fica mais fácil. Só que eu acostumei a fazer assim, porque aqui o lado de fora é o que vai aparecer quando a peça estiver pronta, sabe? Então eu gosto de estar vendo direitinho o que eu tô costurando pra poder ficar bonitinho, entendeu? Eu já costurei muita bolsa assim mesmo, ó, do avesso, aí quando eu virava, aí aqui do lado a costura não ficava legal, ou ficava torto, alguma coisa assim, entendeu? Eu costumei assim, mas quem quiser fazer assim, ó, e costurar do avesso, fica bem mais fácil mesmo. A gente pega as manias e depois a gente costuma, né? Que nem eu sou uma costureira que não uso fita métrica. Por quê? Quando eu comecei a costurar, já contei isso pra vocês. Eu comecei a costurar, eu não tinha fita métrica. Eu usava régua. Aqui no meu ateliê, gente, em todo balcão que você for, em todo balcão aqui tem régua. Lá, ali no salão, na loja, sempre tem régua nos cantinhos do balcão. Tem fita métrica colada assim no balcão também, mas eu sempre deixo régua, porque foi a forma que eu acostumei. Aí quando a gente acostuma com uma coisa tão difícil, a gente desacostumar. Então assim, eu acostumei com régua, porque eu não tinha fita métrica. É igual kit de corte, cortador circular. Nossa, eu demorei muito para comprar o meu. Então usava só tesoura, régua, riscava o tecido, cortar retinho e tesoura. Aí quando eu comprei meu primeiro kit de corte com cortador e placa, apanhei muito pra aprender. Mas ó, fica bonitinho. Ah, não dá pra ver, né? Aí aqui onde eu fiz a costura fica bonitinho, entendeu? É isso. Agora vamos colocar o regulador, que eu aprendi. A gente sempre tem coisa pra aprender, né? Eu fui fazer uma aula, ai meu Deus, não lembro que bolsa que foi. Foi esses tempos atrás, faz umas 4 semanas, que eu coloquei a alça torcida. Aí e eu tive que desmanchar para virar, e mesmo assim o regulador ficou de costa. Aí eu ia nos comentários, elas falando, aí vocês falaram, não lembro quem foi. É só descosturar, tirar o regulador e tal, né? Aí eu consertei desse jeito. E aí agora, quando é pra mim fazer peça assim, eu só faço assim, deixo pra colocar o regulador depois. Tá vendo? Vocês me ensinaram. Porque a gente sempre tem algo pra aprender. Então, vocês me ensinaram, tá vendo? Eu falando, vocês me ensinaram a fazer assim, pra não ter perigo de errar. Então, ó, primeira coisa, você estica bem a sua alça, vê se ela tá bem retinha, pra não ficar torcida, tá? O regulador tá aqui. Vamos colocar... Aí, ó, a gente colocando errado. Assim. E assim. Tá? Ó. Ah, foi isso mesmo. Foi na bolsa banana. Ó, puxou assim o regulador. Aí a gente vai passar aqui na meia argola, a pontinha. Tá dando pra ver? Ó. Ficou assim. Vamos dar aquela folga aqui no regulador que eu sempre falo pra vocês. Tá? Deu essa folga aqui, vem com a pontinha, ó, passada no meio argola. A pontinha a gente vai colocar do lado de baixo do ferrinho, vira ela aqui e volta pelo lado de cima do ferrinho. Aqui tá ficando do avesso porque a bolsa tá de costa, né?
Aí o certo é assim, ó. Aí vai ficar na posição certinha. É como eu tô coisando. Tô coisando. Ai, Jesus. Aí aqui, ó, você vai organizando, deixa um espaço de uns 4 dedos. Vou dobrar essa pontinha e traz ela aqui, a gente costura ela aqui. Eu gosto de fazer 2 costurinhas, faço uma, dou um espacinho, faço a outra, acabou pensadinho, tá? E ficou assim, agora a gente vira a bolsa pro lado da frente, aí o regulador ficou certinho, porque minhas amiguinhas me ensinaram a fazer assim. Colocar, senão a gente precisa ficar quebrando a cabeça na hora que tá montando a bolsa, colocar assim, nossa, deixa eu ver que posição que o regulador tem que ficar, porque se ele ficar assim, fica feio. Então, tá aí, ó. Aí aqui vocês vão colocar um botão aqui na aba e coloca outro aqui no corpo. E fecha aqui, ó. Eu tô botando um alfinete porque eu vou colocar o botão depois. E aqui, ó, ficou o nosso bolso. Deixa eu tirar o celular da outra. Olha que bonito, hein? Oxi, tem que apertar o botão aqui do lado, né? Nossa, esse celular tá uma benção. Aí, peraí, deixa eu fazer minha senha aqui pra ninguém ver. Depois vocês vão vir aqui roubar meu celular, né? Aí, gente, a luz tá baixa, mas dá pra ver, né? Ó. E é isso, minhas queridas. É claro que eu não preciso nem falar que essa daqui vai ficar pra mim, né? Porque minha cor. Olha que bonitinha que ela ficou na parte da frente. Atrás, esse celular, ele é menor do que o meu mesmo, que esse daqui eu uso aqui no ateliê. O meu é o que eu tô fazendo live. O meu é um pouco maior, então acho que ele vai preencher. Então eu vou tirar uma foto, vou colocar o meu aqui e tirar uma foto. E ficou lindo. Vocês gostaram? Eu amei. O valor de venda que eu deixo pra vocês venderem essa peça fica de 80 a 100 reais, tá bom? Ficou aí uma bolsinha bem legal, ótima de venda, gente, campeã. Olha, pode fazer e postar que vocês vão vender. Beijo grande pra vocês, até a nossa próxima aula.